São os meus convidados no Grande Jornal Graça Fonseca do PS e Miguel Pinto Luz do PSD, comentadores habituais às sextas-feiras. Boa noite aos dois. Vamos começar por estas declarações da Ministra das Finanças sobre a tal lista VIP, Graça. A Ministra que admite que, ou pelo menos não nega a existência, não diz que há, mas não nega a existência dessa lista e recusa ao mesmo tempo responsabilidades na sua criação. Boa noite a ambos. Esperava-se outra reação da Ministra ou não? Não, vamos lá ver. A Ministra tem estado, aliás, julgo que aliás só agora é que se pronunciou ao final destas mais de 2 semanas desta questão da lista VIP. Eu talvez gostasse de destacar dois aspectos para não tentar voltar a discutir um pouco o mesmo que de alguma maneira também aqui já falámos. Por um lado, esta situação o que demonstra e que a mim me preocupa é a incapacidade da autoridade tributária de proteger o sigilo de cada um de nós, o sigilo fiscal. Na sua origem desta situação está as suspeitas confirmadas, aparentemente, de acesso indevido de funcionários aos dados fiscais de uma pessoa, neste caso, o Primeiro-Ministro. Neste caso são 4 pessoas. O Primeiro-Ministro foi mais já falado. Lá vamos. Sim, não, estou a dizer é como é que isto começou. Sim. Okay? E a origem como isto começa é que há acesso indevidos ao que é a informação do Primeiro-Ministro, a informação fiscal. Isso, aliás, foi um pouco o início como isto tudo começou. E o que isto revela é que há uma incapacidade da autoridade tributária de proteger o sigilo de cada um de nós, o sigilo fiscal, que é algo que cada um de nós tem direito. Claro. E isso é algo que eu acho que é preocupante, aqui falei já há 2 semanas, que não me parece impossível de todo, não me parece, aliás, muito difícil, que a administração fiscal tenha um sistema que permita a detecção de acessos indevidos aos nossos dados fiscais, independentemente de quem for. Isto é um primeiro ponto que me parece importante e que eu acho que devia ser colocado no centro desta discussão. Por outro lado, preocupa-me a banalização que estamos um pouco todos em Portugal há uns tempos a viver sobre o que é a violação de segredos. Falamos muito também sobre a violação do segredo de justiça, agora começamos a falar sobre a violação do segredo fiscal e isso é algo que me preocupa porque significa que, de alguma maneira, estamos a viver situações em que relações pouco transparentes entre quem pede determinado tipo de informações, vamos admitir, sobre mim ou sobre a Cecília, seja no domínio da justiça, no domínio fiscal ou outro. E quem tem acesso a essas informações é algo que está a acontecer com demasiada frequência em Portugal. E isso é algo que decorre um pouco da sociedade que vivemos, a sociedade um bocadinho voyeur em que vivemos, e que me parece que estamos a discutir pouco e também devíamos estar a discutir esta questão. Vamos centrar nesta primeira questão. Sim. Só um segundo ponto. E esta questão tem, na minha opinião, profundos impactos do ponto de vista do funcionamento do sistema e das instituições. E que é agravado, e aqui termino, e que é agravado com, na minha opinião, aquilo que devia ser a responsabilidade política, que é um entendimento que o Governo tem diferente do meu. O Governo é o órgão cimeiro da administração pública e, portanto, a questão da autonomia que a Ministra coloca não faz qualquer sentido e, na minha opinião, a responsabilidade política aqui existia e devia ter existido. Muito bem, já lá vamos, deixe-me ouvir também o Miguel, porque já falou muito tempo, vamos agora também ouvir o Miguel. Em relação a Miguel, concretamente é esta questão que a primeira questão que a Graça levantou. Obviamente, os dados de todos os cidadãos devem estar protegidos e não apenas os dados de uma lista que, pelos vistos, são 4 pessoas, não é? Não é uma lista VIP, é uma mini lista VIP, por aquilo que foi agora recentemente divulgado. Minha pergunta é esta: como é que se consegue, primeiro, proteger os dados de qualquer cidadão, mas ao mesmo tempo como é que se consegue ajudar um cidadão, seja o Miguel, seja eu, seja a Graça, quando tem dúvidas e se dirige a um funcionário das finanças por causa das suas dúvidas dos seus impostos, esse funcionário tem que ir ver os seus dados. Portanto, isto aqui acaba por ser preço por ter cão e preço por não ter. Como é que se resolve isto? Não, antes de mais, boa noite a ambas. Dizer o seguinte, não tenho solução para isso, naturalmente, e portanto é uma solução que deverá objetivamente de uma análise da tecnologia, dos sistemas de informação que são utilizados, mas a mim o que me importa aqui avaliar é esta atitude voyeurista que temos hoje em dia. E, portanto, eu acho que aí é pedra de toque. É focar aí? Eu acho que é focar aí. Repara o seguinte, hoje nós temos, a Assembleia da República, nós temos vários canais de informação que passam horas de diretos, portanto, os senhores deputados têm que ter cuidado também como tratam estes assuntos. Eu acho que a forma ligeira e desfocada do verdadeiro interesse
dos contribuintes, quem estava lá em casa, o que queria saber é o que os senhores deputados entendem sobre a violação dos seus dados, como é que vão resolver essa questão, e não tanto se o secretário de Estado tem que pedir demissão, se a senhora ministra tem que pedir demissão, ou tampouco se a visão da senhora ministra... Não acha que as pessoas em casa também querem saber, os cidadãos também querem saber de quem é a responsabilidade? Claro. Porque nas costas dos outros nós vemos as nossas, e se há para estes também pode haver para mim? Mas, vou já lá. Mas nem tão pouco saber se temos uma visão mais descentralizada da gestão da administração pública, dando mais autonomia ou menos autonomia. Não é isso que é o debate que se quer aqui neste momento. E por isso eu acho que... e depois há outra questão que eu acho que se tem que pôr em cima da mesa, que é... Eu não tenho nenhum mandato para defender nenhum dos funcionários públicos que no fundo foram, e dirigentes da administração pública que foram os padrinhos desta iniciativa, mas deixe-me dizer-lhe, quer dizer, não se apanham moscas com vinagre. A mim preocupa-me, de facto, descobrir quem foram as pessoas que indevidamente não é que acederam aos dados, porque têm que aceder, mas também partilha da opinião de que já... O que é que fizeram com essa informação? Deixe-me fazer esta pergunta. Também partilha da opinião de que já houve alguns comentários públicos sobre isso, de que o Sindicato dos Impostos e o Presidente do Sindicato dos Impostos veio denunciar esta questão porque havia vários processos disciplinares em curso e foi uma forma de contornar o problema, portanto, antecipar-se ao problema e dizer há uma lista VIP de contribuintes para que, no fundo, defender de uma forma estranha esses funcionários com os processos disciplinares. Partilha dessa opinião? Eu acho que já ninguém tem dúvida nenhuma que o Presidente do Sindicato tinha uma agenda política escondida por trás e, portanto, toda a manifestação pública, a exteriorização de todas as posições que teve ao longo destas últimas semanas foi claríssimo o posicionamento político que tinha. Aliás, tem um histórico conhecido de todos. E, portanto, mas para sistematizar e para fechar o raciocínio, o que eu entendo é que não me parece, a mim não me choca enquanto cidadão, e tenho que o dizer, se calhar não é politicamente correto, que se criem mecanismos para apanhar, para tentar descobrir quem de facto acede ilegalmente. E claro que eu não vou, e quem é que é o chamariz? Como é que eu posso tornar mais apetecível esse processo? Claro que são com os contribuintes VIPs ou mais chamados mais conhecidos. Parece-me legítimo. Eu acho que a Polícia Judiciária e todas as autoridades de investigação utilizam mecanismos destes pelo mundo fora. Mas, Miguel, e, portanto, se houver acesso a outros, não tem conhecimento. Ou seja, mesmo que haja acesso a indivíduos a uma pessoa, por exemplo, desconhecida, se calhar há, nós é que não sabemos. São divulgados publicamente. Esse é o problema. Mas os dados são mais apetecíveis do engenheiro Sócrates. Viu-se que era a ficha mais consultada nas estatísticas, era a ficha do engenheiro. Mas por que diabo é que temos que aceder ou temos que saber qual é a ficha do senhor engenheiro Sócrates? Portanto, não temos que saber do Dr. Passos Coelho, não temos que saber. São dados que têm que ser da esfera privada e a autoridade tributária tem que gerir isso dessa forma. Naturalmente, tem que se criar aqui mecanismos informáticos, tecnológicos, não faço ideia, para se tentar chegar a bom porto e detectar, de facto, estas falhas no sistema, que temos de uma vez por todas pôr fim. E da imposto, segredo de justiça, quer dizer, o segredo de justiça é o mesmo processo. A Graça também defende situações destas, seja para uma lista alargada, seja para todos os contribuintes, arranjar mecanismos internos na própria autoridade tributária que façam perceber se estão a ser violados dados de contribuintes, pelo menos. Num Estado de Direito Democrático, eu tenho duas opções. Se eu concedo direitos aos cidadãos, o Estado tem que encontrar maneira proteger esse direito que lhes concedo. E eu tenho direito ao sigilo fiscal da maneira como eu tenho direito ao sigilo do processo judicial em curso. E, portanto, se isso é um direito fundamental de qualquer cidadão, a minha obrigação, Estado, é garantir os mecanismos para que isso seja efetivo. Quer dizer, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E, portanto, não me parece de todo em todo difícil. Acho que tem havido pouca vontade em Portugal, e aqui falo de todos os, enfim, não falo só de agora, mas acho que tem havido pouca vontade de encarar este problema de frente. A violação de segredo de justiça e segredo fiscal, insisto, pode ser uma machadada muito forte naquilo que é a credibilidade das instituições, a confiança que nós temos na justiça, na autoridade tributária, enfim, e tudo isto é algo que nos tem que, de alguma maneira, convocar para a questão, porque não é possível. O meu receio, sabe qual é? Que, a certa altura, passemos por isto de outra vez, como temos passado por inúmeros casos de violação do segredo de justiça, e nada fica acontece. Tudo na mesma. E era essa a opinião que eu também queria do Miguel em relação à responsabilização política ou não nestes casos. Eu acho que este caso, claro que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e a CDU, hoje tive a assistir a alguns minutos do debate da parte da tarde,
tentaram puxar para esse plano, tentar a admissão do Secretário de Estado, a admissão da Sra. Ministra. Eu parece-me que, neste caso específico, estamos longe, nos antípodas de uma situação em que obriga a uma admissão de um titular de um órgão público, mas ainda assim aceito que na dialética política e neste frenesim e neste ruído que temos vivido nas últimas semanas e que eu espero que, de uma vez por todas, atenue, que se tenham estas posições menos refletidas. Muito bem. Este domingo realizam-se eleições regionais na Madeira. As sondagens Posso dão... só dizer uma coisa sobre isto, muito rápida? Pode. Eu tendencialmente até posso concordar com o Miguel que há situações e situações. Há só algo que a mim me preocupa. Eu fui recordar os motivos porque Miguel Macedo se demitiu. E outros membros do governo ao longo dos últimos 40 anos de democracia. E o motivo é sempre mais ou menos o mesmo, que é o sentimento que já não tem confiança política das pessoas nele e das instituições que tutela. E que a permanência está a pôr em causa a confiança das pessoas no seu próprio setor. Isto foi os motivos que Miguel Macedo invocou. E eu acho que é o mais recente, porque houve outros para trás. Certo, e houve outros. Eu só quero dizer que, para não entrar aqui nesta dialética política que o Miguel refere, a minha única questão é, em qualquer momento, e aqui fosse falar por mim, em que eu sinta que a minha autoridade política, enquanto responsável político, está ameaçada e está a pôr em causa as instituições que eu tutelo, não terei a mínima dúvida que a única solução é admitir-me. Nenhuma. E acha que este caso concreto justifica a admissão do Secretário de Estado? Acho que a autoridade tributária sai deste caso muito fragilizada do ponto de vista da confiança que as pessoas têm e acho que o que aconteceu ao longo das últimas 3 semanas já quase, em que sim, não, talvez, enfim, eu acho que toda a situação, a forma como foi gerida, eu não estou a discutir se sabia, se não sabia, essa discussão, sinceramente, para mim não me interessa. Eu só estou a falar de dados objetivos. E acho que há um problema de credibilidade e de confiança que todo este caso resulta num setor muito importante para o Estado. E isso tem uma responsabilidade política, na minha opinião, mas insisto, é a minha opinião e não é uma dialética política, é mesmo o que eu faria numa situação destas, não tenho dúvidas nenhumas, seria apresentar a minha missão. Muito bem, eu estava a lançar agora e vou lançá-lo uma vez mais o tema das eleições na Madeira. Miguel, domingo há eleições na Madeira e, curiosamente, nestes últimos dias de campanha, desde que surgiram as sondagens, as últimas sondagens, a discussão centra-se em saber se o PSD tem ou não maioria absoluta e o que é a oposição pode fazer para o PSD não ter maioria absoluta. Ou seja, é o tema central de uma campanha eleitoral que vai definir o futuro daquela região. Claro. É estranho, no mínimo. É estranho, mas eu tiro aqui alguns dados relevantes e interessantes da democracia ou do estado da democracia ou da saúde democrática na Madeira, que nos últimos anos andava pelas ruas da amargura e, portanto, eu tiro dados. Olha, primeiro, o PSD conseguiu encontrar democraticamente uma solução fora do sistema, porque Miguel Albuquerque era alguém que já há alguns anos estava fora do sistema. Essa era a minha pergunta para a Graça. E, portanto, o PSD conseguiu provar que também funciona e não está agarrado a vícios nem a um sistema muito enquistado de décadas à frente do poder na Madeira. Segundo, a democracia na própria Madeira está a funcionar, já não tanto dentro do partido, na própria Madeira. Portanto, porque Miguel Albuquerque deixou muito claro ao que vai, não fez campanha com o Dr. Jardim e, portanto, deixou muito claro o que era, ao que vinha, o que é que queria fazer para a Madeira. E não era o natural sucessor de Alberto Jardim. Não era o natural sucessor e, portanto, de uma forma muito clara. Depois, o eleitorado também está a manifestar que um frenesi, uma ânsia desmedida de chegar ao poder por chegar ao poder, também não é premiada. E, portanto, coligações que sejam contra a natura, que não tenham alguma sensibilidade ou se há alguma ligação crítica para o Partido Socialista que concorre coligado? Objetivamente, sim. E, portanto, a coligação entre o Partido Socialista e o seu Coelho, ou penso que se chama assim a ilustre personagem na Madeira, parece-me que não credibiliza a democracia. E o eleitorado está a penalizar devido às sondagens e, portanto, estou só a basear-me nas sondagens. O eleitorado penaliza muito mais o CDS, que passa para a terceira força política, também que era a segunda, não é? O Partido Socialista coligado. Mas isso percebe-se. O CDS tinha ganho um espaço ao PSD, que a credibilidade de Miguel Albuquerque, a força, a dinâmica que pôs na campanha, as ideias renovadas, refrescantes que trouxe para a Madeira, naturalmente relegou o CDS para um espaço que tinha anteriormente. E, portanto, isso parece-me que são sinais positivos da saúde democrática na Madeira.
Graça, a pergunta que eu lhe fazia era esta mesmo que o Miguel acabou de referir há pouco, mas vamos já para o Partido Socialista e depois também lhe peço um comentário em relação ao PSD e à forma como estão os números das sondagens. Saberemos no domingo se será mesmo assim. Faz sentido esta coligação do PS na Madeira? Eu deixarei isso para o eleitorado julgar. Acho que vamos ver os resultados das eleições. Acho que, como diz o Miguel, provavelmente o eleitorado vai julgar num determinado sentido, vamos ver em que sentido é que é, e acho que o PS não pode deixar de tirar conclusões a partir daí, isso para mim também é óbvio. Agora, também já agora gostava de dizer que eu acho que há aqui um outro facto importante nestas eleições da Madeira, que é, ao final de quase 40 anos, Jardim deixa de estar à frente dos destinos da Madeira, e isto eu acho que é algo também que vale a pena realçar nesta questão, porque era o líder político há mais tempo em funções em Portugal. E, enfim, com tudo o que isso significou ao longo dos últimos anos, o Miguel fala da saúde da democracia na Madeira, mas os exemplos que temos vindo a conhecer da Madeira nas últimas 2 décadas não são propriamente saúde da democracia em nenhum sítio. Mas para aquilo que nós estamos a ver, ainda hoje no realçar que há aqui algo que é final importante, que independentemente, ou seja, independentemente dos resultados no domingo e das conclusões de eleições que se tiver que tirar das eleições, eu acho que há aqui algo que é importante, que é a Madeira vai mudar. Há aqui claramente uma mudança. E isso acho que é um facto a assinalar que eu não quero deixar de assinalar. E que Miguel Albuquerque faz questão também de vincar que não rompe com o partido, mas rompe com as políticas de Alberto João Jardim, ou com a maneira de estar na política de Alberto João Jardim. Miguel Albuquerque quis ao longo destes últimos tempos também, mostrar um pouco isso, não concorda? Eu não sei se rompe ou não. Eu confesso que, vamos ver, há sinais que são contraditórios. Por um lado, Passos Coelho é o único líder que não vai às eleições da Madeira. A campanha é única. Hoje foi Jerónimo de Sousa, foi o último que foi. Catarina Martins já tinha ido, António Costa também já tinha ido. O Passos Coelho é o único líder político que não faz campanha na região autónoma. E isso tem que ser um sinal. Tem que ser um sinal. E, portanto, eu acho que Miguel Albuquerque faz uma estratégia de distanciamento que, por um lado, quer de Jardim, por outro lado, quer do próprio PSD a nível nacional, e, portanto, faz a sua campanha por aí. Eu acho que esse é o sinal que temos que ter. Vamos ver o que é que está o resultado no domingo. Miguel, em relação ainda às restantes forças políticas, acha que, e há pouco criticou a coligação do Partido Socialista, a Graça também não quis entrar muito por aí, vai esperar por domingo, mas acha que neste tipo de eleições, como são as regionais e como são as da Madeira, que qualquer voto é importante para destronar aquilo que já está instituído, que é a vitória do PSD? Sim, eu acho que sim. Ainda pegando nesta questão e nesse raciocínio da coligação, esta grande coligação funcionou no Funchal. E, portanto, o Partido Socialista quis repescar uma grande coligação que fez no Funchal e ganhou a Câmara de Funchal. E portanto, agora, a fórmula não funcionou na Madeira, pelos vistos. Mas vamos ver, vamos aguardar. A democracia tem que funcionar até domingo. Quanto ao Dr. Passos Coelho não ter ido à Madeira, o Dr. Costa foi à Madeira fazer campanha não com a coligação, foi fazer campanha com o Partido Socialista, porque nós vimos todos que o candidato Coelho foi afastado da comitiva socialista. O aperto de mão que deram. E, portanto, ainda hoje o aperto de mão que deram no Funchal. Houve aí um desencontro. E, portanto, o Dr. Passos Coelho, não sei por que razão não foi à Madeira, possivelmente para não confundir, porque já são muitos coelhos a fazer campanha na Madeira, para não confundir o eleitorado, mas Miguel Albuquerque esteve bem acompanhado, muito bem acompanhado, como se viu e tem-se visto nas imagens todas. O nosso tempo já esgotou. Agradeço aos dois o facto de terem estado uma vez mais connosco no Grande Jornal e marcamos encontro para a próxima quinta-feira, porque na próxima sexta-feira santa, feriado, antecipamos um dia o nosso debate. Boa noite aos dois. Obrigada. Boa noite.